os alunos me procuram falando que nunca improvisaram, e daí eu sempre faço a seguinte pergunta: você nunca fez uma gambiarra na sua vida, sabe? Eu sempre pergunto isso para aluno: você nunca fez uma gambiarra? Que é a maneira brasileira, vamos dizer assim, de improvisar? Porque, pô, sabe, estragou um cano, você foi lá e colocou uma fita, ai, deu um rolê na torneira, você foi lá e colocou um arame. Sabe esse tipo de coisa que o brasileiro sempre dá um jeitinho, mas se vira e faz acontecer? Pois bem, ele está improvisando, né? Nós, como quando a gente não tem o conhecimento específico sobre algo, mas a gente vai lá e se vira da maneira que a gente pode, isso é improvisação. Claro que não é uma improvisação musical, mas não deixa de ser uma forma de improvisar. Então saiba que todos nós improvisamos. Desde que nós nascemos, a gente aprende a improvisar. E por que desde que nós nascemos? Porque quando a gente nasce e a gente se depara com a língua falada, a gente começa a ouvir e depois a gente começa a copiar. Aí sim a gente começa a reproduzir. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer se a gente quer improvisar de verdade é aprender a ouvir. E ouvir muita música improvisada. Por quê? A primeira maneira que você pode usar para improvisar no trompete, com certeza é o improviso de ouvido. É você usar somente o seu conhecimento auditivo, da sua percepção musical, para você conseguir improvisar. E aí vai uma sacada genial. Se você escutou pouca coisa na sua vida, você provavelmente vai improvisar de ouvido com base nessas poucas coisas que você escutou. Então é muito fácil da gente ver uma galera que improvisa de ouvido hoje em dia e acaba improvisando escala, acaba improvisando arpejo. Por quê? Porque é isso que a gente encontra nos métodos de técnica de trompete, por exemplo. E é isso que a gente acaba tomando como parte da nossa cultura, como parte da cultura da nossa música improvisada. Então, quanto mais coisa a gente escuta, mais a gente desenvolve esse nosso lado perceptivo, esse nosso lado do ouvido musical. E claro que pra gente conseguir improvisar de ouvido com uma vasta versatilidade, a gente precisa ouvir bastante coisa. E eu sempre aconselho meus alunos que escutem em uma linha do tempo, né? Não necessariamente focada, né? Mas que a gente começa escutando os trompetistas lá do passado, sabe? Desde Louis Armstrong, a Fats Navarro. Por quê? Porque foi a galera que não tinha conhecimento harmônico. Eu acho que muitos de vocês conhecem Chet Baker. E para mim foi um choque descobrir que o Chet Baker não tinha conhecimento algum sobre harmonia e tudo aquilo que o Chet fazia era simplesmente de ouvido. Claro que a sensação que o Chet tinha com a música instrumental é muito maior do que a nossa sensação, porque ele era um cara especial, ele era um gênio da música, por assim dizer. Então, quando a gente acaba conhecendo esses trompetistas, quando a gente começa a conhecer esses improvisadores, a gente começa a trazer para o nosso ouvido um determinado vocabulário. Então, desde que você escute bastante coisa, você vai ter argumentos na hora de improvisar. Você vai ter, assim, quantidade de coisas que tem qualidade para ser usadas durante o improviso, porque de nada adianta também você ter o conhecimento harmônico, saber um monte de escala, se você não sabe usar aquilo com qualidade, você só sabe usar com quantidade. Então não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, lógico, desenvolver o nosso ouvido, porque lá na frente, depois de muitos anos de improvisação, o que realmente vai te dar, assim, uma garra de improvisador é o seu ouvido, somado ao conhecimento teórico e harmônico da música, né? Então, para a gente começar toda essa nossa imersão e eu falar de uma forma mais prática sobre essa primeira maneira de improvisar, que é a improvisação de ouvido, eu já faço esse apelo: escutem muita música improvisada, porque é ao escutar a música improvisada que a gente vai começar a adquirir um vocabulário musical para realmente improvisar.